Olá! Tudo bom com vocês? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. Qual animal que representa a Páscoa? Seria o coelhinho ou seria o cordeirinho? Bom, em breve responderei isso. Mas antes, vamos aprender hoje sobre a verdadeira Páscoa. E para isso, vamos precisar voltar muitos anos atrás e vamos ver onde está a verdadeira história da Páscoa. Ela está na Bíblia, a Palavra de Deus. Há muitos anos, Deus escolheu um povo dentre tantos povos da terra para se relacionar com Ele. Esse é o povo de Israel. Mas esse povo se tornou escravo dos egípcios e Deus queria libertar seu povo da escravidão. Veja o que a Bíblia diz. E o sujeitaram à cruel escravidão e tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo, e por isso enviou um homem chamado Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para que Faraó deixasse o povo de Israel livre da escravidão. E a primeira praga foi água se transformando em sangue. A segunda praga foram as rãs. A terceira praga transformou o pó da terra em piolhos. A quarta praga eram moscas. A quinta praga foram pestes nos animais. A sexta praga constituiu-se de úlceras. A sétima praga foi a chuva de pedras. A oitava praga foram os gafanhotos. E na nona praga se formaram trevas. Mas Faraó endureceu o seu coração e não queria libertar o povo, até que Deus mandou a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos do Egito. Primogênito é aquele que nasceu primeiro, é o primeiro filho do casal, o filho mais velho. Moisés disse a Faraó que Deus passaria por todo o Egito e todos os primogênitos egípcios morreriam. O filho mais velho de cada família seria morto, inclusive dos animais. Antes que Deus enviasse a última praga ao Egito, ordenou a seu povo que fizesse uma série de coisas: comer carne assada de cordeiro e pão sem fermento, calçar as sandálias, ficar com o cajado nas mãos, que era um bastão que os pastores usavam para conduzir as ovelhas, e já vestidos pronto para viajar. Mas por que será que Deus estava pedindo essas coisas? Porque Deus os tiraria do Egito. Deus mandou também que as famílias de Israel colocassem o sangue do cordeiro nos portais das casas, do lado e em cima da porta, para que os seus primogênitos não fossem mortos. Esse era o sinal para marcar as casas dos israelitas. Deus disse a Moisés:
porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O povo deveria obedecer a esta ordem, para que seus filhos não morressem. Quando Faraó viu a morte de todos os filhos mais velhos do Egito e soube que Deus salvou todos os filhos de Israel que obedeceram a Deus e colocaram sangue no portal, deixou o povo ir. Assim, Deus libertou o seu povo. E até hoje, os judeus comemoram a Páscoa como libertação da escravidão do Egito. Essa preparação para o povo sair do Egito, Deus chamou de Páscoa. E quando os israelitas entrassem na Terra Prometida, eles deveriam fazer uma festa para comemorar aquele dia, a qual foi a primeira Páscoa. Até hoje os israelitas comemoram a Páscoa. E como nós cristãos comemoramos a Páscoa? Primeiro, precisamos entender uma coisa. Vocês sabiam que hoje em dia as pessoas podem ser escravas? O que escraviza o ser humano é o pecado. O pecado nos afasta de Deus, pois Deus, ele é santo e ele não pode se envolver com quem está em pecado. Mas você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E agora, o que pode nos libertar da escravidão do pecado? A resposta está na Bíblia. Deus enviou o Salvador para nos libertar da escravidão do pecado. E quem é esse Salvador? Isso mesmo, Jesus Cristo. Jesus nasceu e veio ao mundo para nos salvar e nos libertar. A Bíblia afirma que o preço do pecado é a morte e que sem derramamento de sangue não há perdão. E se todos nós somos pecadores, nós íamos ser castigados com a morte, com a vida inteira longe de Deus, sofrendo por todos os pecados que cometemos. Mas Jesus veio à Terra como homem e viveu como nós. Ele foi um bebê, ele também foi uma criança. E depois ele ficou adulto e viveu uma vida perfeita e sem pecado, porque aquele era o Filho de Deus. E ele era o único que era capaz de pagar o preço do nosso pecado. Por isso ele se entregou para nos salvar. Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus derramou seu sangue e morreu por nossos pecados. Ele assumiu a culpa que era nossa para que fôssemos salvos. Derramou seu sangue na cruz para nos libertar da escravidão dos nossos pecados e para nos dar vida eterna com Deus. A partir do momento em que entendemos isto e que reconhecemos de todo o nosso coração que Jesus é o nosso Salvador, somos perdoados e libertos da escravidão do pecado. Isso não é maravilhoso? Mas se não temos Jesus como nosso Salvador e não cremos que Ele é o Filho de Deus, nem em tudo que Ele fez para nos salvar, somos escravos do pecado e das suas consequências para a nossa vida. Mas a história não termina por aqui. Tenho mais uma notícia maravilhosa para vocês. Jesus ressuscitou
E isso aconteceu no período em que os israelitas celebravam a Páscoa. Sendo assim, Cristo tornou-se nossa Páscoa, pois nos salvou e nos libertou do pecado. Ele venceu a morte para que tivéssemos vida eterna e salvação através de sua morte e ressurreição. Somos libertos em Jesus por causa do sangue dele derramado na cruz por nós. Temos vida e salvação somente em Cristo. Isto é Páscoa, é a libertação pelo sangue de Jesus. Portanto, a Páscoa não é sobre chocolate, muito menos sobre ovo de Páscoa, nem sobre o coelhinho tão fofinho e bonitinho. Não é nada disso. A Páscoa não é chocolate, nem ovo de Páscoa e nem coelho, mas é sim a lembrança do sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar e nos salvar. O sangue de um cordeiro, passado nas portas das casas, livrava da morte o filho mais velho da família. Depois disso, a cada ano, o povo de Israel continuava comemorando essa festa chamada Páscoa. Na festa da Páscoa, nós lembramos a morte de Jesus, que também derramou seu sangue para nos libertar do pecado, e também que ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Essa é a verdadeira Páscoa. Memorizem esse versículo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Chegou a hora das perguntas. Vamos ver se vocês ficaram atentos à lição. Qual animal representa a Páscoa? E aí, vocês estão lembrados qual que é? A resposta correta é o cordeirinho. Isso mesmo, é o cordeiro, não é o coelho. Vamos para a próxima. Quantas pragas Deus enviou para o Egito? E aí, quem lembra dessa? A resposta correta é 10 pragas. Muito bem para quem acertou. A próxima pergunta é: o que significa a Páscoa judaica? Eita, difícil, né? A resposta correta é a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E a próxima pergunta é: do que as pessoas são escravas atualmente? A resposta correta é do pecado. E a próxima pergunta: quem pode nos libertar da escravidão do pecado? Essa é fácil. Qual que é a resposta? Isso mesmo, Jesus Cristo. E a próxima pergunta: o que é a Páscoa para os cristãos? E aí, quem é que sabe? A resposta certa é liberdade pelo sangue de Jesus.